Olá, bem-vindo ao meu canal, você pode me chamar de Bicho Preguiça e no vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês o conjunto completo do que eu estou aprendendo na universidade. É basicamente o que a produção de uma televisão, de uma produção eu falo, o pessoal da maquiagem, da edição de texto, da edição de vídeo, da criação de conteúdo, tem uma equipe, né, fazendo todas essas coisas. E o que eu tô aprendendo na faculdade, excluindo a maquiagem, apesar de que não, que entra no simbolismo usado na imagem, então até a maquiagem vai contar, o trabalho, as tarefas, as tasks de cada uma dessas pessoas que formam a equipe que a gente chama, e aí produção? Então, vou aprender o que cada um deles faz, é isso que eu estou aprendendo na faculdade. Então eu vou tentar aqui resumir nas 4 principais áreas, porque quando o pessoal escuta falar mídia e comunicação, o que vem automaticamente à cabeça é a parte da mídia, mais, né? Tipo, você vai aprender a editar vídeo. Não somente. Na verdade, é uma parte ínfima do conteúdo completo, aprender a editar vídeos. Eu nem sei se eu vou, na verdade, ter esse tópico. A gente vai aprender, ao invés de aprender, tipo, como usar o software e clicar nas coisinhas e cortar o vídeo, fazer os efeitos. Em vez disso, se eu quiser fazer isso, eu tenho que focar o meu curso para essa área específica. No momento, a gente está com os 4 caminhos abertos para poder focar onde é que você quer escolher. É muito mais que mídia, vamos falar assim. Você vai estudar os tipos de mídia, você vai aprender as técnicas para criar a mensagem. Não interessa em que mídia, você vai aprender a criar uma mensagem para escrever num livro, para edição de um filme, né, que toda a luz, o ângulo, a cor, tudo tem uma mensagem por trás, nada tá ali por acaso. Não é só porque é bonito, tudo tem um motivo para estar daquela cor, daquele ângulo, daquela sombra, tudinho. Sério mesmo, sem brincadeira, é um saco de analisar. Mas é isso que eu estou aprendendo, como criar a mensagem. Em vez de editar e fazer um efeito no Adobe Premiere, para isso você pode procurar os cursos da Alura do Gaveta. Não tô fazendo jabá para ele. Que realmente essa é a parte técnica que você quer falar sobre, só isso, só esse o seu interesse, eu quero fazer efeito legal no meu vídeo. Se essa é a sua parte que te interessa, você realmente não precisa fazer uma faculdade de mídia e comunicação inteira. Você pode fazer um cursinho técnico de edição de vídeos, né? Tipo esses do Alura que o Gaveta oferece, por isso que eu tô falando. Eu vou aprender a editar vídeo. Eu vou aprender a como criar, a pensar em que efeitos que eu quero pôr num vídeo, nesse sentido. Eu quero passar essa mensagem. Que edição, que efeito, que luz, que cor que eu tenho que usar, que velocidade, que língua. É nesse sentido. Você vai criar o motivo do porquê você está editando o vídeo daquele jeito. Não apenas aprender a partezinha técnica de que botão que você clica ali no Adobe Premiere, entendeu? Mas agora eu estou me atropelando porque eu queria começar a falar de... né? Primeiro, deixa eu explicar. Eu dividi o conteúdo todo do curso da universidade que eu estou cursando, que é Mídia e Comunicação, em Oslo, na Noruega. Que é primeiro, tem um monte de livro aqui, não sei se está pegando no vídeo, mas tem 4 pilhas imensas de livros aqui, vocês estão fodidos, é só isso que significa para vocês. Primeiramente, a gente começa na universidade com essa parte, então eu vou usar a ordem aqui que eu estou pegando nos cursos, tá? Primeira coisa que a gente faz é aprender a parte teórica, que é a mais importante, porque se você não sabe as técnicas de manipulação, as técnicas de propaganda, as técnicas de marketing, chame do que quiser, as teorias da sociologia, sim, sociologia, política na veia. A política é basicamente técnicas de manipulação sociológicas, caso você não tenha entendido ainda. E manipulação não é algo que você faz apenas para machucar as pessoas ou para abusar das pessoas. Manipulação pode ser feita para o bem, eu vou te manipular a aprender algo. Oh, meu Deus! Não é uma coisa de gente tóxica, é uma coisa de gente que quer te ensinar inglês, por exemplo. Eu vou conseguir fazer um jeito de você manipular o teu cérebro para te manipular a aprender uma coisa. Isso é uma técnica de manipulação também. Então, propaganda não é exatamente somente algo negativo. É negativo quando é usado para o negativo. Tipo, propaganda capitalista, que fica contando mentira e fazendo propaganda de mensagens políticas, fingindo que não tá falando de política, esse tipo de coisa, entendeu? E até isso não seria negativo, porque tem muitos filmes de super-heróis
que o pessoal reclama muito, né? Os marmanjo branco com dedo sujo de Cheetos ficam sempre esperneando da cultura woke, que estão destruindo tudo com essas agendas dos homossexuais. Mas, na verdade, não é só o pessoal que está colocando mensagens políticas que eles discordam, infiltradas, disfarçadas. Não, a gente nem tá falando de política, mas como o vídeo passa no mundo real, né? Na sociedade humana real, digo, não, o vídeo da Marvel não é no mundo real. O Game of Thrones não é no mundo real, não existe dragão. Mas a sociedade humana ali é a mesma sociedade que a gente tem no mundo real. Então, eles vão acabar passando pelos mesmos problemas políticos. E aí o autor da mensagem quer colocar um envisiamento de esquerda ou de direita. Não tem nada de negativo em fazer isso. O que tem de negativo é quando eles fazem isso e mentem. Ah, o comunismo matou não sei quantos milhões de pessoas. Não matou. Você está usando falácia, argumento desonesto, mentira. Quando você faz mentira, faz coisas negativas erradas e usa as técnicas da propaganda para espalhar a sua mensagem, aí você tá fazendo merda, aí a propaganda é negativa, é uma coisa ruim, entendeu? Então, assim, um texto, ele não é mal ou bom. Um texto quer te passar uma mensagem, quer fazer você refletir, quer fazer você ficar com raiva de alguma coisa e tomar uma atitude, quer fazer você pensar, ativar o teu pensamento crítico. Qual que é o motivo por detrás daquela mensagem? E todas essas coisas a gente aprende nas aulas de... eu não sei como eu vou chamar isso. Eu vou dar o nome do livro, que é mais fácil. Que são técnicas de psicologia, na verdade, né? Porque são para humanos. Então, a gente tem certas reações psicológicas para certas cores, certas movimentações, certos tons de voz, um monte de coisa, a gente vai ter a relação psicológica. Como é que a gente vai receber aquilo? Tudo isso, esses estudos envolvem sociologia e psicologia. Então, essa é a parte teórica pesada do curso que você precisa aprender. Se você odeia política, se você odeia psicologia, esse curso não é para você. Você não vai gostar de aprender mídia e comunicação se você é uma daquelas pessoas que fala, eu detesto falar sobre política. Vai editar videozinho no Adobe Premiere, então. Não vem... Não tô te chamando de burro, tô falando que você não vai gostar. Porque é isso que é. Se você não consegue aprender essa parte teórica da sociologia, política, psicologia, porque você não gosta de teoria, você não vai aprender nada do que o curso está te oferecendo. É só isso que eu estou falando. O livro base, o carro-chefe do curso é esse daqui, que é o Mídia e Sociedade, Tecnologia, Indústrias, Conteúdo e Usuários. Eu pensei em dividir desse jeito, mas eu preferi falar sobre sociologia, psicologia e tecnologia, que são as 3 divisões, mais pesquisa, que você vai ter que aprender. Calma, já chego lá. Então, essa é a primeira divisão que eu tô fazendo aqui, que é a parte teórica. E a parte teórica vai envolver teoria não apenas da mídia, né, da televisão, história do filme, história dos livros, história da biblioteca. Okay? Então, este livro aqui vai reunir teorias de sociologia, psicologia e da história da mídia e televisão, da produção de conteúdo, envolvendo mais teorias de por que a mensagem, como construir uma mensagem, entendeu? Não é apenas a parte teórica, mas tem técnicas também sobre, não técnicas de editar vídeo, mas técnicas de como construir a mensagem que você quer passar. Não interessa se a mensagem de direita ou de esquerda política, não interessa se você quer passar a mensagem de que mulher tem que ficar na cozinha. Você vai aprender uma técnica para passar essa mensagem da melhor forma possível. Você decide o que você faz com essa informação. A informação não é correta ou incorreta. O que você vai fazer com ela? Sim. Daí já vamos para um campo subjetivo, né? De o que é errado, o que não é, o que eu acho que é errado. Não é sobre isso o vídeo. Para de mexer o saco, cala a boca, sai daqui. Dentro do carro-chefe, da parte de teoria, que eu vou chamar de teoria, na verdade, tem teoria sobre um todo. Tem teorias sobre a sociologia, que eu falei, que aqui tem um mais voltado sobre a teoria. Teoria cultural e cultura popular, uma introdução, que é voltado totalmente à sociologia, porque vai estudar cultura, vai estudar a sociedade. O que é que funciona nas sociedades, em geral, não só no ser humaninho. Estudos de mídia e cultura, isso aqui é uma versão mini daquele livro grandão azul ali, que tem
misturado com sociologia, psicologia e marketing. Aqui é mais voltado só para essa parte teórica da cultura em si. Muito bom esse livro, eu recomendo bastantíssimo. Eu vou deixar todos os livros na descrição do vídeo, tá? Mais a teoria. Aí tem mais um sobre partes teorias. Conceitos críticos para estudos de mídia, que eu não li ainda. Mas lerei, não sei se é bom, vou falar porque eu tô falando aqui, eu vou deixar recomendado na recomendação dos vídeos. Nem todos os livros aqui que eu tô falando eu recomendo, mas eu tô dando numa direção para você saber que teoria é essa que a gente vai aprender na faculdade quando faz mídia e comunicação, pelo menos aqui na Noruega. Que o curso deles é muito flexível, tá? Ninguém termina com o mesmo diploma, você faz um primeiro ano igual para todo mundo e depois você vai montando que nem um quebra-cabeça para fazer o jeito que você quiser. O título vai ser mídia e comunicação, bacharelado, bacharel em mídia e comunicação, mas o foco, aí Deus que me perdoe, é uma zorra, nem sei explicar, nem eu entendo pra mim no momento. Aí outra parte sobre teoria mais relacionada a gêneros, vamos falar agora, porque efeitos de mídia digital seria tudo que você faz com informação vinda de uma coisa digital, tablet, celular, computador, televisão, tudo é digital. Você vai fazer isso para mandar nas ondinhas da internet e vai chegar na casa de alguém. Então, são efeitos que seria, nesse livro aqui que é o carro-chefe do curso, né, que tá falando um pouquinho de todos esses livros que eu já acabei de falar, das teorias de várias coisas. Vai ter um pedacinho falando sobre teorias sobre efeitos da mídia, que seria mais antes da internet. Tem uma divisão que eles fazem na teoria sobre esse tópico da história da mídia e comunicação, na verdade, que seria a história da tecnologia, a história da comunicação, e na história da comunicação tem o antes e depois da internet. Então, antes é mídia tradicional, que eles chamam. Depois da internet é a nova mídia. Eu não sei a tradução para português, me desculpa, eu nem sei se esse termo existe em português, essa divisão, esse conceito. Mídia tradicional seria a televisão, o jornal, os filmes, jornal de papel. Como fala jornal de papel? Jornal é a mesma coisa, né? Jornal da TV. Né? A televisão, o jornal, que é o jornal de papel, livro, coisa que a gente tinha para se comunicar um com o outro, que tipo de tecnologia que a gente tinha e como que a gente comunicava, que técnicas que a gente usava. E muitas das técnicas de efeitos qual que é o efeito que o Instagram tem nas pessoas, um conceito, um estudo psicológico. Como é que você faz para manipular as pessoas pelo Instagram para comprar o teu produto? Essa é outra, teorias de marketing. Essas teorias todas também passaram pela mesma divisão de antes de Cristo, depois de Cristo, que é antes da internet, depois da internet. A internet meio que bagunçou com tudo, porque antes tinha os gênerozinhos ali, o estilo, né? Que tipo de mídia que você vai... Que tecnologia que você vai comunicar a sua mensagem? Você vai escrever? A tecnologia de livro? Você vai falar? A tecnologia que você vai gravar a sua voz num podcast no rádio? Ou vai gravar um programa de TV? Tudo era bem separadinho e tinham suas teorias à parte, dedicadas a cada partezinha ali. Mas aí veio a internet e aconteceu o quê? Você tem tudo num lugar só. Tudo no seu celular. É por causa da bendita da internet. Agora você pode ver a Netflix no seu celular, você pode ver, ou no computador no caso, você tem a televisão no computador, você tem o rádio no computador, você tem o livro no computador, você tem tudo no computador em respeito de comunicação e mídia. Então, tem muita teoria da tecnologia e da comunicação, que são coisas antigas, já existem, já faz tempo, que a gente se comunicou desde que a gente é ser humano, que alguém falou e começou a criar uma linguagem. Não vou voltar tanto. Se você tem curiosidade a respeito dessa parte de história, também faz parte. Esse aqui é a história da biblioteca, uma frágil história da biblioteca. Muito legal esse livro aqui, e ele resume bastante a história do conhecimento humano. Então, se você tem curiosidade para saber essas coisas, procure sobre a história da biblioteca e dos livros. Porque aí você vai pegar a história do livro, vai... Como que era antes para ter um livro? Era caro? As pessoas sabiam ler? Tem todas essas questões, né? Era uma coisa muito elitista. E é a história do ser humano, nossa história da comunicação, né? O que nos faz humanos é basicamente nós nos comunicamos. Um dos fatores, né? Então, sem cair no clichê aqui de falar que tudo é comunicação, só porque eu tô fazendo a porra da faculdade, tudo é física, tudo é química, que chato, né? Mas realmente o que nos faz ser humanos e ter contato com a realidade, saber isso aqui é verdade, isso aqui não é que a gente consegue se comunicar e comparar a informação um com o outro. Só isso.
tanto que esquizofrênico, gente louca, eles são loucos porque eles estão fora da realidade, eles não têm a conexão com o outro, eles não conseguem ter essa ponte de comunicação, e aí eles ficam presos dentro da cabeça deles, e o que eles imaginam é verdade. Se eles imaginarem um negócio que não existe ou tá errado, eles ficam maluco, literalmente. Sem comunicação, a gente enlouquece. Essa é a importância de você entender a comunicação humana. Então, essa aqui é a história dos livros, na verdade, da biblioteca. Tem toda essa parte da história, como é que era antes, é muito interessante, eu acho interessante. E aí, da parte técnica, mais nesse sentido, né, das teorias, tinha-se muita teoria sobre a mídia tradicional, que ainda funciona na mídia digital, né, depois da internet, na nova mídia. Mídia digital em português, será? Meu Deus. Eu tô falando isso porque é um termo aqui desse livro, em todos os livros aqui em inglês que a gente estuda, recomendados pela faculdade, eles usam o termo New Media. Traditional Media, New Media. Tô só repetindo aqui. Aí tem agora as novas teorias sobre efeitos de mídias digitais, especificamente, não apenas só da TV, do jornal, do livro. E tem, inclusive, mais específico ainda, que é sobre, que são não apenas mídias digitais, são plataformas de redes sociais. É um tópico, a classe que eu estou fazendo. Não estou fazendo uma classe de... Tipo, o nome da aula é Instagram. Não, mas encaixa ali dentro, totalmente. O nome da classe é mídia digital, só que dentro da mídia digital, apesar de ser todas... Não é só apenas plataformas ou as coisas da internet que você... Ah, esse site aqui não é um site, mas é uma plataforma, tá dentro de um server, toda essa parte técnica, legal. E dentro dessas plataformas, tem as plataformas de redes sociais, e dentro das plataformas de redes sociais, tem o TikTok, Instagram, YouTube. Então, sim, eu estou estudando como funciona a parte técnica dessas plataformas que vos falo aqui, que eu estou falando com vocês do YouTube, que pertence à Alphabet, que também comprou o Google. E são as 5 Big Techs, que eles chamam, as grandes empresas, corporações de tecnologia, que é o Meta, o Google, não é o Google, o Alphabet, aí tem uma chinesa agora por causa do TikTok, mas não é o TikTok que ficou famoso na China. Na China tem muita gente, né? Então a gente não sabe das coisas que acontecem na China, mas não é porque a gente não sabe que a China não faz mais sucesso que a gente, na verdade. A gente não fica ouvindo porque não interessa para os 5 poderosos lá. Enfim. Então, essas corporações de tecnologia, esse livro aqui, que é do meu professor, na verdade, está em inglês, mas ele é alemão, e sobre mídia formativa, que é o lado psicológico, de como é que o Instagram, o TikTok, o Facebook vai te influenciar. Escândalos de tipo eleições sendo manipuladas por causa do Facebook, eles descobrem qual que é a rede social que as pessoas mais usam, que tem mais usuários, vão lá naquela rede social, o político corrupto fala com o Zuckerberg, a lagartixa, o reptile, o homem lagartixa, fala assim, Zuckerberg, eu quero que você faça a pessoa ficar viciada e burra. Aí ele vai lá, faz um algoritmozinho que faz você ficar viciado no feed do Facebook, porque não é mais em ordem cronológica, você não vê o começo e o fim, você continua, e aí quando antes você via só os seus amigos, aí quando você ficou viciado naquele loop infinito, daí eles começaram a enfiar, teus amigos já acabou, vou enfiar uma sugestão aqui, ó, o que tu acha? Ah, legal, eu gostei da sugestão. Aí você confiava, porque você acabava gostando das sugestões, da página de meme, e depois evoluiu pra, tipo, agora eu vou botar umas propagandas. Ah, já que agora você tá viciado, agora eu vou fazer você votar no Trump. Vou enfiar umas merdas na tua cabeça. Propaganda sendo usada para o mal. Mentiras convencendo você que o Trump é uma ideia legal. Vai dar super bom. Você não vai se fuder porque você é pobre. E ele quer mais é que você se exploda. Vai dar bom, pode crer. E eles te manipulam desse jeito. Então, o políticozinho vai lá e fala pro Zuckerberg, eu quero que você me arrume um monte de eleitor, de gente pra votar em mim. Mas tu é um bosta, Trump. Mente, mexe teus pauzinhos. Ele vai lá e faz, e aí foi processado. O YouTube, inclusive, e o Facebook, por fazerem de propósito as pessoas ficarem viciadas nas redes sociais deles. Isso tudo eu estou aprendendo nessa matéria. Então, aí vai entrar a parte da psicologia, muito, não só da sociologia, na parte das teorias de como que isso afeta a sociedade e a humanidade, vai falar da sociologia.
mídia e comunicação. Na parte da mídia, vai falar sobre a psicologia, né? Como que a gente é manipulado, que técnicas que existem de manipulação, qual que é o efeito psicológico disso, efeitos negativos, problemas que pode causar. Lembra daquelas tias da igreja falando assim, meu Deus, esse joguinho de RPG vai acabar com a cabeça da criançada, porque é do diabo. Vai? É uma questão importante. Qual que é a influência que tem o joguinho do RPG? Qual que é a influência que tem o videogame? Aí tem aquelas pessoas que extrapolam, né, e falam assim, meu Deus, se tu jogar esse videogame do diabo, tu vai virar um assassino. Ninguém ficou rico até hoje jogando banco imobiliário, né, vamos lembrar. Então, assim, tem os dois lados da moeda. É importante questionar qual que é o efeito, mas também é importante não mentir que tem superpoderes, né. Se a mídia tivesse esse poder todo de só com a mensagem do videogame ou do filme de super-herói, de monstrinho, fazer você, manipular você pra fazer o que eles querem, eu vou fazer você virar gay. Se eles tivessem todo esse poder, a gente tava salvo, né? Porque não ia ter mais gente burra no mundo. Simplesmente isso. Mas ainda a gente tem pessoas que são super fãs de Star Wars, super fãs de Barbie e votam no Trump, que são ateístas e votam no Bolsonaro. Então, assim, se a mídia tivesse todo esse superpoder, o filme do Star Wars tinha acabado com a vida do Trump. Ninguém mais ia votar nele, porque todo mundo ia entender a mensagem que eles quiseram passar. Óbvio, nossa, entendi o que você quis dizer. Entendi, o Trump é o Palpatine. Aquele diabo daquele homem velho lá que parece um chiclete mastigado. Eu não sou uma fã de Star Wars, desculpa, eu gosto muito, mas não sou fã. Então, assim, tem a mensagem que a mídia vai passar. Qual que é realmente o efeito? Qual que é o poder que tem? Tem certo efeito em certos momentos, é isso que a gente tá estudando, mas não tem superpoderes. Tipo, se fosse superpoderes, nossa, só de você assistir um vídeo você virava gay. Não é isso que acontece. Só de você assistir um filme você não votava mais no Trump. Não é isso que acontece. As pessoas têm o duplo pensamento na cabecinha delas. Não gostam desse livro, mas o termo é interessante e realmente funciona. Aqui, teoria mais parte técnica. Técnica no sentido de como construir a mensagem, não como editar um vídeo com efeitos. Por que você quer usar esse efeito? Seria, no caso, não, eu quero usar esse efeito, como é que faz? Por que você quer usar esse efeito? Que mensagem você está tentando passar? Vai ajudar a passar a mensagem que você quer fazer isso ou vai só distrair a galera, entendeu? As maiores teorias para filmes, para criação de mensagens para filmes. Aí vai ter para filme, aí já que eu tô falando disso, vamos falar sobre gêneros, que aqui tem, tipo, gêneros na mídia, que seria gênero no caso de sexo feminino e masculino, que é sobre as teorias feministas e tudo isso, a teoria sobre a sociedade. Mas o que eu tô falando de gênero, que no inglês é a mesma palavra, na verdade, não é, a gente que fala errado. No português é a mesma palavra, na verdade, mas no inglês é gender, é gênero de masculino e feminino, e genre, que eu não sei pronunciar, é gênero, que seria... Que tipo de... Gênero literário, gênero audiovisual, gênero imagético, sei lá como é o nome dessa merda, não tá preparado pra ficar explicando tão generalizado. Mas, por exemplo, filmes, gênero, horror, romance, suspense, são gêneros. Tem estudos para teorias de gêneros. Qual que é o melhor gênero para você passar a mensagem que você quer passar? Então, teoria de filmes vai falar sobre essas coisas. O gênero sobre feminismo e homem e mulher na mídia é parte ainda do estudo cultural. Então essa foi a parte da teoria, que é onde você vai aprender muito como construir uma mensagem, que mensagem que você quer passar e como você vai passar ela da forma mais efetiva, que tipo de tecnologia de mídia que você vai usar, livro, vídeo, sei lá, jornal, qualquer coisa, internet, um blog. Mas agora isso não é tudo, entendeu? Você ter uma ideia boa, você ser super inteligente, não é tudo. Você tem que conseguir comunicar o que você está querendo falar. Não interessa o quão correto, quão inteligente você seja, o computador é mais. Então, se você não aprender as técnicas de manipulação, as técnicas de comunicação, você não vai conseguir, não adianta nada você saber tudo isso, você está muito certo e você talvez teve a ideia que ia salvar a humanidade do apocalipse, mas você não consegue comunicar isso. E aí, seu autista... Aí você vai aprender como passar a mensagem. Aí vem análise de texto, análise de mídia, de filme, que teorias das que você aprendeu naquela aula ali, que você vai usar para conseguir passar a mensagem. Você quer escrever um livro, você sabe muita coisa sobre esse assunto, você realmente é inteligente,
mas você se comunica que nem um bosta, que nem o Karl Marx, que escreveu o Capital, que é muito bom, extremamente interessante, mudou a história da economia da humanidade, o livro dele, não a respeito do comunismo, ele está falando de capitalismo, na verdade, plot twist, mas ele é um péssimo comunicador, o homem escreve que nem um filho de uma égua. Então, assim, você vai ler o Capital, você não vai entender merda nenhuma, você tem que ter uma pessoa que é no nível do Karl Marx, vai processar a mensagem que ele queria passar ali, vai usar uma dessas técnicas aqui para passar a mensagem de uma maneira mais compreensível para nós mortais, que somos burros. Então, não adianta nada, você pode ser um deus, entendeu? Mas se você não conseguir comunicar o que você está querendo falar, você é tão bosta quanto o Bolsonaro. Desculpa. Isso aí também já peguei pelado, né? Mas enfim, aí vai ter tipo... Sobre análise de texto, a gente vai ter matéria sobre análise de texto para como escrever melhor. Aqui tem esse livrinho aqui que, na verdade, não peguei da faculdade, eu peguei de uma mulher que faz mídia e propaganda, marketing e propaganda no TikTok, e ela tem uns vídeos que, meu Deus do céu. Esse aqui, feito, made to stick, em inglês, né? Eu não tenho nenhum livro em português, desculpe. Use o Google Lenses para traduzir, eu já falei isso. Tá? Vocês querem que eu faça um vídeo especificamente explicando como é que você traduz as coisas usando o Google Lenses de uma forma fácil? Eu acho que você pode procurar isso em algum outro canal aí no YouTube. Digita aí, Google Lenses como usar. Para piratear livro, é isso aí mesmo. Não, só procura como é que usa o Google Lenses, que aí você vai entender o que eu tô querendo dizer com piratear. Não explica pros outros, na verdade, não explica, porque se a gente começar a falar que dá de fazer isso aqui, daquele jeito ali, eles pegam eles tiram a app de... Eles começam a bloquear a app nos PDF, não pode abrir o Google Lenses com PDF. Então não fala não, deixa quieto, nem fale nada, não sei o que você tá falando, você é louco, não sei, gaslight aqui na tua cara, não quero nem saber. Esse made to stick... A primeira página do livro, tu já fica tipo, meu Deus, se eu fizesse isso daqui, nossa, que ideia genial para mim escrever desse jeito, me comunicar desse jeito, realmente, caramba, que ideia genial. Então, assim, eu não vou explicar o que é a ideia, você que vai ler, seu vagabundo, mas é você aprender como escrever melhor. O que vai envolver muito a interpretação de texto também. Então, a gente tem matérias, eu não peguei os livros porque esses estão em norueguês e eu realmente... Você pode procurar essas coisas de análise de texto, nível acadêmico, no Google, tá? Procure textos livros sobre esse tópico para aprender a analisar a mensagem, a interpretar a mensagem da mídia. Porque você está aprendendo a fazer a mensagem, você basicamente vai aprender como interpretar também, mas não é garantido. Então, assim, a análise de texto é basicamente você vai aprender a interpretar a mensagem dos outros. É bom você saber um monte de como fazer isso em vários estilos, em vários gêneros, em várias mídias, mas você não é só um receptor, você vai ser um comunicador também. Então vai ter, tipo, teorias para filmes, né? Como construir mensagens em filmes. Que é basicamente análise de texto também, entra no escopo ali. Você vai produzir mensagem, né? Mas você vai ter que saber analisar como é que você usa a ferramenta. Aí tem nesse estilo, tem teorias para textos, que é aquele made to stick, esse daqui é teorias para textos. E depende do tipo de mídia que você escolher, quer passar sua mensagem, vai ter uma teoria a respeito disso. Teoria sobre efeitos de comunicação em massa. Teoria sobre efeitos ou efeitos não, só teorias realmente de como produzir comunicação em massa, como produzir cinema. Porque você quer produzir uma ideia, você vai fazer a cor, essa cor aqui, esse símbolo, significa que tem um vídeo do Gaveta ótimo, que eu vou deixar aqui na descrição, só ficando sobre símbolos. Aí você vai entender a importância. Tá dentro desse escopo do meu curso também, nesse sentido, da parte teórica. E por último, eu vou recomendar esse This is not propaganda. Isso não é propaganda. Porque eu tinha um outro que é do Naomi Chomsky, só que o Naomi Chomsky tá na lista do Epstein. Então, foda-se aquele velho carcomido do caralho. E eu não vou recomendar mais ele, apesar de que ele está citado em 4 dos meus livros base da faculdade. Eu tô com raiva dele e eu não vou recomendar. Então foda-se, eu vou recomendar outra pessoa que é do mesmo nível. Só que não tão famoso porque ele não é um pedófilo branco. Talvez ele é branco. Não sei nada sobre esse cara. Eu não vou procurar também, porque senão eu vou ficar sem livro pra ler. Então, esse é o problema de a gente ter tudo produzido por homem branco, né? E dá essa merda. Tipo, aí eu descobre, oh meu Deus, o homem branco é pedófilo, é um monstro, é um psicopata. Aí toda matéria que você tem sobre produzida científica é feita por homem branco.
Tem essas questões morais. Mulherada preta, vamos começar a produzir. Copia o que esses velhos fizeram. Foda-se, eles copiaram as coisas que a gente fez a vida inteira. O Einstein copiou a teoria famosa dele da esposa, da primeira esposa. Que foi a primeira, ele teve 4. Ai, que delícia! Velho branco. Filha da puta. Inteligente? Talvez. Roubou a teoria da esposa. Não sabemos quantas esposas que ele teve que ele roubou mais teoria. Então é isso. Não se sinta mal, você, mulher preta, de roubar a teoria dos velhos brancos. Rouba mesmo, quer nem saber. Muda os nominhos ali, inventa outro nome. Foda-se. Vamos tirar esses homens da face da terra. Feminismo do sovaco peludo aqui, eu não quero nem saber. Então, this is not propaganda, para você entender as técnicas de manipulação, na verdade. Para você passar a sua mensagem. Como que você vai manipular as pessoas, né? Não é propaganda. É manipulação, mas não é propaganda no sentido... Porque propaganda em inglês... A gente fala comercial, né? Propaganda é comercial de TV pra gente, em português. Propaganda em inglês é mais negativo, assim, tipo, propaganda comunista. Meu Deus, os comunistas estão querendo converter as pessoas pro lado negro da força, entendeu? É lado negro que fala em português, que horrível. Coisas pretas como coisas negativas, né? Que bosta, enfim. Tá vendo? Símbolo. Por que a gente sempre chama coisa negativa, coisa ruim, de cor preta? É coisa que você vai questionar nesse curso que eu estou fazendo. E por último, depois que você aprendeu todas essas coisas de teorias sobre a tecnologia, sobre a comunicação, sobre a sociologia, sobre a psicologia, que não tem como escapar, espero que tenha ficado claro, de política e psicologia, você tem que saber verificar as fontes. Que isso tudo aí que eu te falei é 20% do que é a vida acadêmica. Todos os outros 80% é você ir verificar se a porra do livro presta. E não fazer que nem eu e comprar. Tá vendo aquela linha ali de baixo? Bosta. Comprei porque falaram que era bom. Mentira, tem um monte de livro ali que, na verdade, a segunda prateleira é livro bom, tá? Tem uns ruins ali no meio, porque agora já comprei, né? Tem o Naomi Chomsky, entendeu? Mas é basicamente você vai fazer isso, você vai aprender Ai, meu Deus, minha orelha tá secando, meus buracos tá tudo secando, eu tô na pré-menopausa. Você vai aprender a verificar as fontes. Fonte confiável. Abraço pro Boggs. Nunca mais vi o Hangout da Groselha. Acabou o Hangout no YouTube, né? Acho que foi, sei lá. Enfim, você vai aprender a verificar as fontes, a verificar evidências, e é por isso que você vai ter uma parte muito pesada no curso, que eu falei 2 coisas já, né? Análise de texto, análise de mensagem, na verdade. Análise de mensagem vai te ajudar a analisar a mensagem e a criar mensagens. Você vai entender o que as pessoas estão falando, porque você aprendeu o que aquele símbolo significa, e você vai aprender a comunicar melhor a sua mensagem, porque você vai usar os símbolos corretos e as técnicas melhores. A parte da teoria, né, que vai basicamente dar a base para tu poder analisar e criar a tua própria mensagem também, mas não apenas, porque daí vai envolver teoria de como isso afeta a sociologia, a psicologia e blá blá blá. E acho que eu vou deixar isso aqui pro final, peraí. E a terceira coisa que eu tinha planejado falar é a porra do conteúdo, né? Que adianta você ser o Mr. Pica das Galáxias editando vídeo, fazendo os efeitos legais, tendo umas ideias criativas, sabendo como passar uma mensagem, se você não tem nada dentro da sua cabecinha oca, se você não tem conteúdo, né? Literalmente, se você não tem conteúdo, você é burro. Então você tem que aprender. O que você quer aprender de conteúdo? A minha área de preferência é política e sociologia e filosofia. Essas partes aí. A filosofia é mais por causa do método científico. Esse livreto aqui do Sr. Popper. The Logic of Scientific Discoveries. Exatamente. Não é só o método científico. O Sr. Popper aqui, ele vai englobar a história da ciência, basicamente. Mas ele é basicamente o pai do método científico, mais ou menos. Teve outros caras envolvidos no momento, mas ele é um dos principais cabeças que criaram a ciência, como a ciência funciona. Então, eu gosto disso, de filosofia, disso por causa que é lógica, você acaba aprendendo sobre lógica. E aí eu tenho uma porrada de livros de filosofia ali atrás, que na verdade a filosofia também me ensinou bastante e me ajudou uma mão na roda já, eu já sabia muita coisa, que eu li o livro do Daniel Dennett, Intuition Pumps and Other Tools for Thinking,
Eu li os livros do Dawkins, do Sam Harris, agora ele que morra porque ele era amigo do Epstein. Tem outras coisas de filosofia ali que já me ajudaram a atunar a minha lógica melhor, para, na verdade, não a respeito do conteúdo, né? Porque o método científico não é conteúdo, mas é um método que vai te ajudar a aprender o conteúdo certo. Tipo, não adianta você ser bom em memorizar um monte de coisa e você memoriza um monte de coisa errada, que é por isso que eu ia falar da pesquisa primeiro, mas enfim, deixa essa parte por último. Mas estamos falando de... Eu gosto do conteúdo, ciência, no caso, que é uma coisa que me ajudou nos métodos, tudo que eu já falei até agora, previamente, antes de eu ter feito a faculdade. Então, foi muito uma mão na roda a respeito disso. Esse é um dos meus primeiros tópicos favoritos, conteúdos favoritos, filosofia e, consequência, ciência. Política, né, que eu vou falar desse aqui, que é um curso que eu vou fazer semestre que vem. Eu me arrependi tanto de ter comprado esse livro, não porque o livro é ruim, mas porque o PDF é o mesmo preço, e o PDF eu posso copiar e colar e pedir pro computador ler pra mim. O computador não consegue ler isso aqui pra mim. Eu uso os leitores áudio, aquela vozinha do narrador, sabe? Que tu pede pra ele ler o PDF, ele vai lendo o documento pra ti, tá? A tecnologia artificial tá tão evoluída que parece uma pessoa de verdade. Não dá mais de diferenciar uma pessoa ou é uma mentirinha ali da máquina que tá falando contigo. Mas é ótimo pra você que tem problemas de TDAH, não consegue focar, porque você fica lendo você às vezes não consegue falar porque você também é autista, aí você não consegue ler em voz alta. Eu descobri que se eu leio em voz alta eu consigo prestar atenção bem melhor, mas não é todo dia que eu consigo ler em voz alta, então assim, aí eu preciso que o computador leia pra mim em voz alta. Gente, o tanto de livro que eu já consegui ler só esse ano é mais livro que eu li a minha vida inteira, só porque eu descobri que eu presto melhor atenção quando alguém tá lendo pra mim. Eu não empaco, minha cabeça não sai voando, sabe aquela tipo, ah, meu Deus do céu, eu li a página inteira e não prestei atenção, não acontece mais. Então, me ajuda muito. Por isso que eu recomendo você comprar e-book, se não fazer o que eu tô fazendo aqui, destruindo árvores. E, na verdade, não é nem o melhor método pra mim consumir o conteúdo. Mas é conteúdo, entendeu? É um conteúdo que eu gosto. Princípios de... Eu não falei o nome do livro, né? Idiota. Esse aqui é o carro-chefe da faculdade de Sociologia, do curso de Sociologia da faculdade. É o primeiro ano, essa aqui é uma matéria do primeiro ano, por isso que eu escolhi, que vai estar em inglês também. Princípios de política comparativa. Não faço ideia sobre o que é isso, mas pareceu muito interessante. Então, é um conteúdo que eu vou consumir, na verdade. Mas é a minha escolha de conteúdo do que eu quero comunicar, né? Se você sabe tudo isso daí, mas não tem mensagem nenhuma para passar, então assim, que bosta, né? Uma das coisas que, recentemente, por causa dos diagnósticos, eu acabei indo pesquisar sobre psicologia, então eu comprei essa merda aqui. Não é merda, desculpe. Métodos de pesquisa e estatísticas de psicologia. Porque eu descobri que métodos e pesquisas, que tipo de método científico que se usa, na verdade, a psicologia é basicamente somente método científico e pesquisa. Então, todas as teorias de psicologia, porque a gente não consegue botar a tua mente num telescópio? Não é telescópio. Como é que é o telescópio miniatura para ver as coisas de perto, não de longe? Esqueci aquela merda, ok? Tá, do laboratório lá. Você não vai botar a tua mente ali, né, e ficar olhando. Não deve fazer isso. É metafísica, não é uma coisa física, é meta, é além da física, não é uma coisa que você pega e bota no laboratório para testar. Então, mas tem método científico. Então, por psicologia, está ali beirando o subjetivo e o objetivo, tipo, meu Deus, eu tenho que estudar a mente humana. E realmente, dá de estudar, porque somos todos humanos, temos padrões. Mas não consigo botar no laboratório para fazer teste. Aí fica beirando ali, tipo, objetivo e subjetivo. Aí eu descobri que psicologia basicamente é estatística, estudos de estatística, e que métodos, como que eles vão estudar estatística, né? Como que eles fazem esses estudos do subjetivo. Aí esse livro é muito interessante, e é um conteúdo que eu venho consumindo recentemente, por isso que eu não falo muito a respeito, eu tô dando andei dando nos últimos 2 anos uns pinceladas no TikTok, mas mais falando pra tentar um cara mesmo que tava me enchendo o saco lá, não pra falar de psicologia de verdade, vamos ser honestos. Mas eu tenho um interesse, talvez eu tô consumindo muito conteúdo a respeito disso. Não porque eu quero ser uma psicóloga, eu acho que eu não vou prestar nesse campo, não porque eu acho que eu não vou conseguir contribuir, mas porque eu acho que vai me fazer mal.
eu sou muito antissocial nesse sentido, entendeu? Eu não acho que eu acho que eu ia me puxar meus cabelos se eu fosse falar com um cliente, tipo, fazer terapia com alguém, e a pessoa começasse a me contar os problemas dela e eu começar a chorar com ela. É tipo, isso não é muito útil pra mim nem pra ela. Eu vou me machucar muito nesse campo, não consigo. Por isso que eu não sou veterinária. Eu amo gato, é uma obsessão minha, mas eu não consigo. Não ia conseguir operar um bichinho. Eu ia ter um ataque cardíaco e ia morrer nós dois, entendeu? Então não, tem coisas que eu tenho que entender os meus limites. O que eu consigo e o que eu não consigo fazer. Por isso que eu pensei em fazer psicologia, mas eu falei, mano, o que eu me interessa na psicologia é o conteúdo. Nada das práticas de trabalho, de como produzir, a profissão, no caso, né? Eu gosto do conteúdo só, então assim, por isso que eu escolhi esse curso, que eu vi que tinha psicologia e sociologia, tipo, meus dois interesses especiais autísticos. Então, né, meu Deus. Então essa é a última parte do curso, que o primeiro ano a gente tá aprendendo todas essas teorias e ferramentas e técnicas disso tudo que eu falei. Você pode virar um jornalista, você pode virar um diretor de filme, você pode virar um escritor, você pode... Porque não é só comunicação, é mídia também. Então você vai aprender técnicas de comunicação em massa, de passar mensagens, de escrever melhor, se comunicar melhor. E tudo isso você vai ter que fazer, como eu estava falando sobre pesquisa e método de pesquisa, você vai ter que fazer verificando fontes, verificando a referência, verificando se é verdade ou mentira. E você não vai ser exatamente um cientista, o jornalista, na verdade, né? Não é um cientista, mas eles vão te ensinar o que a ciência, como que a ciência pode te ajudar a decidir se você vai aprender um conteúdo ou não, se está certo ou se está errado. E aí, né, a gente vai... 80% do curso, de qualquer curso de universitário, eu diria, é isso daqui. Métodos e design para pesquisas, que design, na verdade, design de pesquisa seria como fazer aqueles questionários de pergunta que ficam chateando os outros na rua para te responder as perguntas para eles, que são estudantes universitários, estão fazendo estudo. Me responde aqui para mim, é pela ciência, é isso aí mesmo, é esse meme. E isso daqui você vai aprender como que eles produzem as referências. E quando você aprende como as referências são produzidas, o que conta como conteúdo acadêmico e o que vai para não acadêmico, o ficcional, ficção, na verdade. Isso aqui você pode fazer um filme a respeito. Então, é uma história legal de filme, mas não é evidência, não é fato. Não é um fato científico, não é um fato histórico. Então, por quê? Como é que a gente sabe que tipo, Terra plana não é só uma outra versão, uma outra teoria da ciência? Não, é só a tua opinião. Qual que é a diferença entre fato e a tua opinião? Basicamente, aprenda método científico junto com como que faz metodologias, né? Que metodologias não é só o método científico, tem outras metodologias, porque o método científico é para coisas físicas e as coisas que não são físicas. História, toda a área de humanas inteira. Métodos. Vai ter métodos. E qual que é o tipo de design de pesquisa? A tua pesquisa vai ser quantitativa, que você vai contar um monte de coisa. Quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, ou vai ser qualitativa? A gente só tem 10 pessoas que são filhas da puta, mas a gente tem... Dá de tirar algum padrão aqui, e você vai investigar menos, não é baseado na quantidade de gente. Tem 200 filhos da puta. Acho que essas pessoas aqui que têm a cor de cabelo loiro são filhas da puta, quantitativamente falando. Mas não dá de fazer isso, né? E se der de fazer, não vai dar certo, o resultado vai ser, não está relacionado à cor de cabelo. Mas a qualitativa é tipo, a gente tem 10 pessoas aqui, e não é muita gente, mas vamos analisar o conteúdo, não a quantidade. Acho que é isso, né? Qualitativo é a qualidade. Você vai analisar os conteúdos. Todas essas técnicas que você aprendeu aqui para interpretar texto, você vai usar. E a quantitativa você vai analisar a quantidade de pesquisa. Que é mais para laboratório, que daí você faz teste, outro teste, outro teste. Quantos testes você consegue fazer? Quantas vezes foi aprovado, o resultado deu certo e corroborou com a tua teoria nesse sentido? Então, tem a pesquisa qualitativa e a quantitativa, essas são as diferenças. E essa basicamente
base do mundo acadêmico, porque se você for produzir conteúdo para a área acadêmica, se você for fazer mestrado, doutorado e virar um cientista, aí você tem que aprender isso aqui. Basicamente, a tua vida vai ser aqui. E é muito útil você aprender isso se você não quer ir para a área acadêmica, porque você vai conseguir assistir o Jornal Nacional e vai falar assim, olha, essa matéria aqui tá enviesada, tá com más intenções, tá falando mentira, tá errado, porque eu sei verificar a fonte. E eu fui lá na fonte e não tem nada a ver isso aí que ele tá falando. Eu não cliquei, eu não li só o clickbait da reportagem do jornal, da Globo. Eu fui lá e cliquei na matéria, li a matéria e não tinha referência nenhuma. É bosta, estão falando bosta, estão tirando do cu. Então, você fica mais esperto para ser menos enganado. Essa que é a ponto da coisa toda. Isso é uma das vantagens de você aprender e ir para a universidade. Você não vai ser mais feito de bobo. Não tão fácil. Ainda dá de fazer de bobo? Ainda dá. Tem todas essas técnicas aqui que a gente vai aprender. A pessoa resolve usar tudo isso daqui do jeito errado. Como eles fazem, não é mesmo? Estamos no capitalismo. Eles usam para ganhar dinheiro, não para resolver os problemas da humanidade. Então, dá de usar também. Você quer aprender todas essas técnicas aí porque você quer converter os outros para Jesus? Dá de usar também. Você pode usar para qualquer coisa que você quiser. Então, este é o vídeo de hoje. Essas são as áreas que eu dividi, que é... Já esqueci. As teorias sobre a parte técnica e teorias sobre a comunicação humana, mídia e comunicação. Análise de texto, que vai envolver não só texto, mas uma estátua, uma pintura, um filme, um áudio, uma música, tudo. Tudo é mídia, tudo é texto na mídia. Vou falar o que eu quis dizer. Tudo isso é texto para a mídia. São só diferentes tecnologias. São diferentes tipos de mídia. E o conteúdo que o curso vai te perguntar. O que você quer focar isso? É isso. Que conteúdo que você vai aplicar toda essa porcariada que você está aprendendo? Eu escolhi política, que vai ser sociologia, basicamente. Mas você pode escolher psicologia também. Você pode escolher... Enfim, o céu é o limite. Nem é limite, na verdade. Você pode falar do espaço, das outros universos, das física quântica. Onde é que você quer aplicar isso aí? Não interessa, dá de fazer. E o último, que é o quarto, que é, né, você vai aprender o método científico, que é tudo isso que você tem que aprender. Não é só as teorias, não é só aprender o conteúdo. Não é só as teorias, você tem que ter um conteúdo para passar, uma mensagem para passar. Não é só uma mensagem para passar, você tem que passar a mensagem certa. Você tem que ter certeza que a mensagem que você está passando... Na verdade, não precisa, né? Você pode passar uma mensagem errada, como vimos e vivemos no mundo capitalista. Mas seria legal, assim, né? Seria muito massa se as pessoas, né, aprendessem que a mensagem deles, tá errada, vou parar de bostejar na internet. Nossa, o mundo da casa do pirulito, né? Da rua do algodão doce. Que sonho. Mas, né... Enfim, eu acho que isso aqui, entendeu? Por causa disso tudo aí, né? Que seria muito bom se as pessoas fossem verificar as fontes e verificar se eles estão certo ou errado antes de sair comunicando uma mensagem que eles acharam que é legal, que eles gostam ou que tem algum interesse por trás para tirar vantagem dos outros, né? Fosse secar a referência e descobrir, meu Deus, eu estou errado e não postejar na internet. Isso aqui devia ser enfiado goela abaixo, entendeu? Nas crianças no jardim de infância já. Só uma opinião pessoal minha aqui. Mas esse foi o vídeo de hoje. Essa é todo o conteúdo dividido por tópicos do curso que eu faço de mídia e comunicação na Universidade de Oslo, Noruega. Valeu por assistir, se inscreve aí, compartilha o vídeo, me ajuda aí, pelo amor de qualquer coisa. Valeu, tchau!